Sabe aquela massa super versátil, molhadinha, úmida, bem fofinha? Pois é, eu sou chefe Isis Alvarez e hoje eu trago para vocês essa massa do método direto. Mas antes de irmos para a receita, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que eu poste por aqui e já deixa o seu like. E agora vamos aprender. Então, o método direto eu já expliquei tudo para vocês numa aula teórica aqui no YouTube. Se você não assistiu esse vídeo, assista, eu vou deixar aqui no card para vocês. Tá? Eu falo sobre todos os métodos para preparar os nossos bolos, as nossas massas de bolo. E aqui então hoje eu estou ensinando para vocês sobre o método direto. Então o método direto a gente mistura os líquidos mais o açúcar e a gente mistura a farinha de trigo e o fermento e depois a gente mistura os dois. Você pode fazer tanto com o fouet, sem liquidificador, ou você pode fazer no liquidificador, batendo essa primeira parte, né, que é o açúcar junto com os líquidos e separado os secos e depois a gente junta. Então vamos lá? Vamos fazer uma massa de chocolate, tá? Aqui eu tenho açúcar refinado e açúcar mascavo. O açúcar mascavo numa massa de chocolate, ele vai realçar o sabor do chocolate, vai trazer uma massa assim bem saborosa. E aqui a gente também tem um pouco de açúcar refinado, eu prefiro usar o açúcar refinado porque ele é mais fácil de dissolver. Você pode usar outros açúcares, açúcar demerara, açúcar cristal, tá? Aqui então a gente está usando o refinado. Eu tenho aqui óleo, porque o método direto são massas à base de óleo, que geralmente são as massas de bolo da vovó, né? O de furo no meio, que é o que a gente vai fazer aqui também hoje. Então eu estou usando, você pode usar óleo de canola, de milho, de girassol e você pode usar o de soja também, só que da marca Lisa, que ele não vai trazer um sabor residual, né? Eu já fiz o teste e com os outros ele fica um saborzinho residual, então eu prefiro usar ou da marca Lisa ou então esses outros que eu falei. Aqui a gente tem os ovos, o chocolate, a gente está usando aqui chocolate 50% cacau, chocolate, esse daqui é da Chantifast, eu adoro, ele é bem concentrado, tá? É o 50% cacau. E aqui eu tenho bicarbonato e fermento, né? E a gente usa então o bicarbonato para realçar a cor da nossa massa, vai trazer uma massa mais escura, mais chocolatuda, vamos dizer assim. Porque ele faz uma reação química com o ingrediente ácido. Aqui no caso o chocolate, o cacau, ele é ácido. Então com essa reação ele faz com que a nossa massa fique mais escura. Porque o bicarbonato, se você pega ele e coloca, por exemplo, na água, ele não vai fazer absolutamente nada. Quando você pega um vinagre e coloca, ele vai ter uma reação química ali, porque eu tô acrescentando um ingrediente ácido. Então nessa nossa massa, ou qualquer outra massa que você for fazer, se não tiver um ácido e você acrescentar o bicarbonato, você vai ter uma massa com sabor metálico. E aí não é nada interessante, né? Provavelmente você já deva ter comido uma massa assim e falou, nossa, tem um gosto metálico. É por conta do bicarbonato usado errado, né? Então ele só vai ter uma reação química quando tem algum ingrediente ácido. Então, por isso a gente acrescenta ele aqui na nossa massa para realçar aí a cor. Então vamos lá. O óleo, os ovos, o açúcar, o açúcar refinado, agora o açúcar mascavo, a água, tá? Eu tô usando água, mas você pode usar leite. Mas numa massa de chocolate, a água vai bem, porque ela deixa também mais escurinha. Porque se você usar o leite, ele é branco, então vai ficar uma cor de chocolate, mas um pouco menos, né? Então por isso eu prefiro usar água. E aqui também eu acrescento o chocolate em pó aqui no liquidificador, porque não vai ter problema nenhum.
Se você acrescentar a farinha de trigo, vai desenvolver o glúten, por isso que a gente mexe no final. Mas você poderia também bater essa mistura aqui e depois acrescentar a farinha e o chocolate, né, misturado junto, e o fermento, né, que são ingredientes secos. Mas eu prefiro já agilizar colocando o chocolate em pó. Então aqui eu bati por 3 minutos. Agora a gente transfere para um outro bowl. Se você mexer na mão com o fouet, você tem que mexer bem para formar bastante bolhas de ar, tá? Isso vai trazer um bolo bem mais fofinho. Agora a gente vai acrescentar a farinha de trigo. Diferente da massa pão de ló, que a gente mexe delicadamente, essa a gente mexe, ó, assim, mas sem ter tanto problema em ficar mexendo lá de baixo, vindo pra cima, tá? Então, a gente pode mexer assim, ó, dessa maneira. E agora a gente acrescenta o restante. Então, o glúten, ele só começa a se desenvolver quando entra em contato com o líquido, né? Então, a farinha de trigo, ela tem o glúten, mas ela se desenvolve no líquido. E aí não é interessante que ele se desenvolva muito, porque senão a gente vai ter uma massa solada, borrachenta, e não é isso que a gente quer. A gente quer uma massa bem fofinha. E para isso, então, a gente acrescentou a farinha de trigo nos líquidos, a gente vai mexer, e aí acrescenta o fermento e o bicarbonato, e aí a gente já vai levar para assar. E aqui também ficou homogêneo, não precisa ficar misturando, porque senão você vai ter uma massa solada, tá? Então, ó, o suficiente para ele ficar homogêneo aqui, tá? Ficou homogêneo, a gente para. Vou transferir então para minha forma agora. Eu tenho uma forma aqui de 19 de boca por 8 de altura, tá? Essa forma é da Leila Formas. E aí, então, a gente vem com o desmoldante e passa aqui, tá? E agora, então, eu vou levar para assar, forno convencional a gás, por volta de 40 minutos, tá? Forno elétrico, aconselho deixar aí a 160 graus por esse mesmo tempo. Então, eu já venho mostrar o resultado. Então, aqui a nossa massa saiu do forno. Eu deixei ela esfriar um pouco para desenformar. Se a gente desenforma muito quente, ela tem o perigo de rachar. Se a gente desenforma fria, ela corre o risco de grudar na forma, tá? Então, aqui, ó, só fazer isso aqui e ela já solta. Se a sua não estiver soltando, você pode passar a faquinha do lado. Eu deixei assar por 40 minutos, tá? Foi o suficiente para ela ficar bem assadinha. Como que a gente faz para ver? A gente aperta assim, ó. Se não voltar, é porque a massa tá crua, tá? Então aqui, ó, aperta aqui, ó, tá vendo que a minha massa volta? Tá? Ela volta. Se ela afundar, é porque ela não tá boa ainda. Então aqui eu venho. Então, olha só que massa mais linda, super fofinha, olha. Extremamente macia, estruturada, tá? Tanto a massa do método direto quanto do método cremoso são bem estruturadas e eu já ensinei vocês a fazerem também um pão de ló estruturado também para bolos de festa, tá? E aí, então, agora vamos colocar uma cobertura bem especial aqui que eu preparei para vocês. Eu tenho aqui uma cobertura de chocolate, tá? Que eu já ensinei vocês a fazerem na massa amanteigada do método reverso. Eu ensinei uma de doce de leite. Para fazer de chocolate é a mesma coisa, o ponto é o mesmo. E a receita está logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Então vamos fazer a técnica aqui da gotinha que fica linda demais. Eu venho com a minha colher, coloco ela cheia, tiro o excesso aqui.
e vou viro a colher, ó, e jogo lá pro meio. Então, venho aqui, colher cheia, colher de sopa, virei e jogo aqui pro meio. E assim eu vou fazendo nele inteiro. E aqui eu vou colocar a cobertura aqui no centro. E temos aqui então o nosso bolo finalizado. Lembrando que o rendimento é uma forma de 19 de boca por 8 de altura. É da Leila Formas, eu vou deixar aqui o contato. Se vocês forem usar uma forma maior, você vai ter que aumentar a receita e aumenta todos os ingredientes. Uma menor você vai ter que diminuir e também diminuir todos os ingredientes na mesma proporção, tá? E aí então a validade é de 7 dias na geladeira ou 5 dias em temperatura ambiente se for só a massa. Se for com a cobertura, você pode deixar em temperatura ambiente por no máximo 2 dias e 7 dias na geladeira também, que é o que vai durar essa cobertura. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita, que vocês façam muito. Agora eu vou cortar para vocês verem e eu tenho certeza que fará um sucesso aí no teu negócio. Se você quiser saber sobre os meus cursos, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo junto com a receita, tanto da cobertura como da massa. Tem meu site que tem todos os cursos que eu ofereço. Se você tiver qualquer dúvida, por favor, me deixa aqui nos comentários que eu responderei o mais breve possível. Um grande beijo! Então aqui, ó, só para mostrar para vocês, olha como que ela fica, bem furadinha. É muito especial. E olha que massa bem escurinha.